Fãs e lutadores sempre reclamam quando um atleta dá uma desculpa para tentar justificar a derrota, mesmo quando nós estamos buscando uma explicação também. Dizer qualquer coisa além de "ele foi melhor que eu essa noite" geralmente causa uma revolta e irritação, mas às vezes uma desculpa é tão estranha e ridícula que vira piada no mundo da luta. O vídeo de hoje não é sobre as desculpas padrão do tipo "eu tive um camp difícil, meu corte de peso não foi tão bom" ou "os juízes me sacanearam", e sim justificativas que vão te fazer rolar de rir. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão as 10 desculpas esfarrapadas para explicar derrotas. Número 10, Nate Diaz gigante. O bom de exagerar ao falar do tamanho do seu adversário é que quando você vence a revanche, sua reclamação vira motivo de orgulho. Dana White e Conor McGregor insistiram nessa narrativa ao longo da saga de Nate Diaz, que durou do UFC 196 ao UFC 205 em 2016, de que Diaz era muito maior do que o Conor. Isso era verdade, ele definitivamente é mais alto e mais comprido, e as lutas foram de fato disputadas no meio médio. Mas quem escolheu isso foi McGregor, mas a questão é, quão maior era Nate de fato? O Conor estava subindo do peso pena e a luta foi uma mudança em cima da hora do leve para meio médio, mas todo mundo sabe muito bem que o irlandês cortava peso demais para bater 66 quilos, então a tal vantagem de peso que Diaz teve na primeira luta existiu, mas foi longe dessa tonelada toda. Em entrevista à imprensa antes do UFC 205, o Conor disse: "Eu tive que lutar com um cara 3 vezes maior do que eu. O Nate foi de maior a 3 vezes maior num piscar de olhos, ou seja, o Diaz devia ter uns 5 metros de altura e pesar uns 240 quilos. Isso explica como ele conseguiu usar suas técnicas de sumô na luta, né? Se Conor quis dizer 3 categorias acima ou não, eu não sei, mas a declaração bizarra o acompanha desde então, assim como o meu pé era um balão", como algumas das desculpas mais hilárias que o irlandês deu para explicar suas derrotas. Número 9, Lyoto Machida só correu. Tito Ortiz já ficou com a medalha de ouro em desculpas mais ridículas depois de dizer que seu crânio estava fraturado antes de enfrentar Forrest Griffin no UFC 106, algo surreal que nunca foi confirmado pela comissão atlética. Mas o ex-campeão do UFC é capaz de criar explicações incríveis para suas derrotas, como o discurso de que Lyoto Machida fugiu dele no UFC 84. Aquela seria a última luta de Tito Ortiz no UFC, já que ele e Dana estavam em pé de guerra e Tito planejava tentar a sorte em outro evento e no cinema. A luta durou 3 rounds e teve Lyoto vencendo na decisão unânime por triplo 30-27. Tito foi respeitoso imediatamente após o anúncio do resultado, mas mudou a narrativa ao longo do tempo para criticar o dragão por fugir durante 15 minutos. O problema de usar essa desculpa é que ela não faz o menor sentido. Eu sei que o Lyoto não vai pra porrada insana até que alguém caia em todas as suas lutas, mas dizer que ele correu a luta inteira ignora completamente o fato de que ele conectou 67 dos 87 golpes desferidos, chegando a anotar um knockdown e tentar 2 finalizações, além de 3 minutos de controle por cima. O lado de Tito nas estatísticas mostra outra coisa, ele fracassou em todas as 7 tentativas de queda e disparou o mesmo número de golpes, mas só conectou metade deles. Pelo visto, na mente brilhante do ex-vencedor de Huntington Beach, vencer a luta em pé e no chão se equivale a correr. Número 8, cheiro de álcool e cigarro. Árbitros sempre são alvo de lutadores reclamando sobre uma interrupção que eles julgaram ser cedo demais ou por alguma falta que tenha ocorrido, mas é claro que só contra seu oponente. Nunca vi lutadores reclamarem que o árbitro não os puniu por dar um golpe legal, né? Mesmo assim, é muito raro ver um lutador acusar o árbitro de estar embriagado, e foi exatamente isso que fez Dominick Cruz, lendário lutador que hoje também atua como comentarista e não tem nenhum filtro entre o cérebro e a boca. When it comes to DC, I usually mute it. Ao sugerir que Keith Peterson estava de ressaca quando arbitrou a disputa de título entre ele e R. Cerrudo no UFC 249. O Cruz estava lutando pela primeira vez após ficar 3 anos afastado e acabou derrubado com uma joelhada no segundo round, sem chance de se recuperar. Na melhor das hipóteses, você até poderia argumentar que o árbitro parou um pouco cedo. Na pior das hipóteses, você poderia dizer que levar 13 golpes sem esboçar a reação depois de um knockdown é motivo de sobra para parar a luta. O ex-campeão reclamou na hora e na entrevista pós-luta, afirmando que disse especificamente ao árbitro para deixá-lo apanhar até apagar. Afinal, é isso que você diz a um árbitro antes da luta, né? O Cruz foi além nos bastidores, dizendo que Peterson cheirava álcool e cigarro. My experience of him was smelling like he had been out all night the night before, like cigarettes and alcohol. E que gostaria que árbitros fossem testados como lutadores. A desculpa bizarra fez nascer uma conta do Twitter de paródia do Kay Peterson UFC e vários memes relacionados ao árbitro. O Dominick mandou outra indireta a Peterson no UFC 269 após ganhar de Pedro Munhoz na decisão, ao elogiar o árbitro por dar a ele a oportunidade de se recuperar depois de um knockdown. Dominick Cruz definitivamente sabe guardar rancor. Número 7, vivendo em negação.
Uma coisa é inventar desculpa para sua derrota, outra coisa é negar que a derrota existiu. Eterna promessa do MMA, Sean O'Malley estava invicto antes da sua luta contra Tito Vera no UFC 252. Se você perguntar a ele, ele segue invicto depois dela também, mesmo com o estado de Nevada afirmando o contrário. Sugar Show levou um chute na panturrilha no começo da luta e deixou sua perna direita dormente, causando várias torções no tornozelo direito dele. Lutando com uma perna só, O'Malley acabou nocauteado a 20 segundos do fim do primeiro round. Sean foi ao seu canal no YouTube tempos depois para dizer que seguia mentalmente invicto e começou a minimizar o talento de Vera, insistindo nesse discurso desde então. It sucks for me because I'm like, God, I lost to someone who I look at is not very good. De acordo com O'Malley, um único chute na panturrilha não causa esse tipo de lesão, e sim que o dedão do pé de Vera acertou o nervo dele. Segundo sua lógica, foi o dedo do pé que machucou sua perna, agravando uma antiga lesão que ele tinha no local e abrindo caminho para o nocaute. O cara argumentava que Vera não teve mérito algum para chegar até o nocaute, portanto ele seguia invicto. O'Malley disse também que a atadura que ele usou no tornozelo estava apertando demais e afrouxou logo antes da luta. Mas até agora eu não entendi o que o cu tem a ver com as calças. De qualquer forma, chutes na panturrilha não servem para nada e Conor só considera uma derrota se ela acontece por nocaute. Número 6, jujuba de ursinho. Eu preciso confessar que eu entendo essa aqui. Jujubas de ursinhos são boas pra caramba. Feitos de 200% de açúcar, eles são uma onda de neuropatia diabética que pode ser replicada por qualquer outro alimento que não te matará se você comer todos os dias. Chris Lieben não parecia ele mesmo quando enfrentou Brian Stann no UFC 125. Stann só precisou de 3 minutos e 37 segundos para nocautear o quase nocauteável Lieben, dando a ele apenas a sua segunda derrota por nocaute no MMA, sendo a primeira vindo das mãos e joelhos de ninguém menos que Anderson Silva 5 anos antes. Após a luta, o treinador de Lieben contou à imprensa que o lutador estava doente e sentindo febre nos bastidores, sem suar no aquecimento e vomitando no vestiário logo antes de ir para a jaula. Seria totalmente compreensível para explicar uma noite ruim de um atleta, né? Ninguém jamais questionaria o coração de um cara como Lieben, então aquela justificativa soou bastante satisfatória e ninguém nunca mais tocou no assunto. O problema foi a explicação que Chris decidiu dar antes de enfrentar Wanderlei Silva no UFC 132. Lieben disse, abre aspas, eu comi um monte de doce, cara, não tô mentindo. Eu fiquei 2 meses sem comer açúcar e depois que eu cortei peso, eu fui comprar jujubas de ursinho. Eu tava cagando e vomitando nos bastidores. Isso não é mentira, é a verdade. Brian Stann fez uma luta incrível, eu não vou comer jujuba de ursinho antes das lutas, fecha aspas. Lieben nos ensinou uma grande lição, se você comer algo em exagero, vai dar merda. Número 5, acidose lática. Se você também já assistiu Questão de Honra umas 8.300 vezes, assim como eu, você sabe que a acidose lática foi a causa da morte de William T. Santiago. Who the fuck is PFC William T. Santiago? Base para todo o enredo do filme, e isso também foi, segundo Shane Carwin, a razão pela qual ele perdeu para o campeão dos pesados Brock Lesnar no UFC 116. Se você se lembra, o Carwin balançou e quase nocauteou Brock no primeiro round, mas não conseguiu liquidar a fatura antes de morrer no gás e ser finalizado no round seguinte. A acidose láctica é uma condição médica em que o ácido lático se acumula em excesso no corpo e existem 2 maneiras disso acontecer. Ou você tem uma condição médica que pode fazer com que ela ocorra toda hora, ou você se esforçou demais. Beleza, então cadê a piada, Coutinho? Quando isso fica engraçado. Você tá me dizendo que o Carwin teve um enorme acúmulo de ácido lático depois de dar 106 socos na cabeça gigante do Brock Lesnar em menos de 5 minutos? É claro que ele ia morrer no gás assim, e é esse exatamente o ponto. Porra, é óbvio que um engenheiro civil gigante e musculoso aplicando uma quantidade absurda de socos em um curto intervalo de tempo vai se cansar. O engraçado disso tudo é que o Carwin falou como se tivesse algum tipo de condição médica que explicasse isso, buscando conselhos nas mídias sociais e nos fóruns do underground sobre possíveis tratamentos. Eu acho que um dos tratamentos é não dar mais de 100 socos em apenas alguns minutos na cabeça de Brock Lesnar. Eu acho que essa pode ser a causa mesmo. O Carwin parece ser um cara muito saudável, então não sei se ele precisa perder mais tempo pesquisando sobre acidose láctica. Número 4, o Diabo. Pra ser justo, com o Diabo ele não estava diretamente envolvido nessa luta, pelo menos não que eu saiba, mas aparentemente o Rampage Jackson se ferrou ao tentar evitar sua presença antes de disputar o cinturão do Pride contra Wanderlei Silva. Os dois já tinham se enfrentado na final do GP dos Médios de 2003, com Wandy vencendo por nocaute. A segunda luta foi muito aguardada, especialmente porque Rampage foi bem na primeira, mas acabou não rendendo nada antes de ser nocauteado de novo pelo campeão. Rampage explicaria sua performance abaixo do normal, revelando que não comeu nada nos 3 dias que antecederam a luta. Rampage conta que se converteu a cristão nascido de novo antes da luta, após Jesus aparecer para ele num sonho.
sonho. O resultado disso é que ele permaneceu em celibato durante todo o camp para manter o diabo longe e decidiu que só consumiria água nos 3 dias que antecederam a luta. Rampage reconheceu que não era uma boa hora para isso, levando a uma performance ruim. Rampage percebeu que teria sido melhor esperar até depois da luta, mas tudo era tão novo naquela época que ele não tinha certeza como isso o afetaria. Curiosamente, 4 anos depois, quando o Rampage foi preso após fugir da polícia em alta velocidade, o Dana White disse que o Rampage estava em jejum havia 3 dias e só havia consumido água e energético. Pelo visto, o medo do diabo ferrou com esse cara. Número 3, a noite do vinho. Eu tenho que ser justo aqui, o lado bom de beber um pouco de álcool para relaxar um pouco na véspera da luta é que isso não vai te dar problemas com a comissão atlética depois, mas é claro que o único efeito de encher a cara não é ajudar no sono, afinal você vai acabar com uma ressaca daquelas. A disputa de título entre Paulo Borrachinha e Israel Adesanya no UFC 252 era uma das lutas mais badaladas dos últimos tempos no UFC, tava todo mundo empolgado para ver quem ia calar a boca de quem, Adesanya e sua técnica absurda na trocação ou Borrachinha e sua força bruta, atravessando o oponente como se fosse o fanático. Mas o que rolou no octógono foi absolutamente chocante, o Borrachinha congelou mais do que a Frozen, ele não parecia bem, incapaz de atrair o campeão pra porrada. Adesanya encerrou a luta no segundo round com socos e uma sarrada depois do knockdown. Mas o que aconteceu? O Borrachinha sentiu a pressão? Adesanya foi tão genial que o Borrachinha não conseguiu impor sua estratégia? Bem, 6 meses depois da luta, Borrachinha disse em seu canal no YouTube que a culpa foi do álcool. Borrachinha explicou que estava tendo problemas para dormir na noite anterior à luta devido a fortes câimbras nas pernas e que, faltando 2 horas e meia pro horário dele ter que acordar, ele decidiu beber uma garrafa inteira de vinho. E por que a garrafa inteira, você me pergunta? Porque não estava dando certo, Something happened before the fight. I'm not excused here to my people, my fans, but I will be honest. O resultado disso é que o Borrachinha diz que só rendeu 20% na luta. Eu realmente acredito em cada palavra do que ele disse, mas isso não torna a explicação menos hilária. Número 2, a conspiração canadense. Quando Nick Diaz voou até Montreal para desafiar Georges St-Pierre pelo título dos meio médios no UFC 158, ele não sabia que teria que lutar contra o Canadá inteiro para vencer. Afinal, todos estavam conspirando contra ele. A maior reclamação de Diaz nasceu quando a comissão de Quebec permitiu que St-Pierre pesasse acima do limite de 170 libras, desde que não ultrapassasse em 1 libra. O Nick até postou um vídeo secreto que mostra um executivo do UFC explicando tudo. Essa foi a única reclamação formal feita por Diaz sobre a luta, que acabou descartada já que a comissão sempre arredondava os decimais ao registrar os pesos dos lutadores. Mas as coisas não pararam por aí. A equipe de Nick postou fotos da bandagem de GSP nas redes sociais e disse que pareciam suspeitas, sugerindo que teriam sido alteradas de alguma forma, mas que não puderam verificá-las de novo. E veio mais uma alegação bizarra anos depois. O Diaz acusou uma pessoa não identificada de batizar seu soro depois da pesagem, fazendo com que ele dormisse por 14 horas seguidas. Eu só acho que essa pessoa deveria ter ajudado o Borrachinha. O Nick disse que se sentiu bizarramente lento depois de sua longa soneca, apesar de estar em ótima forma física, e acabou perdendo por decisão unânime. Embora Diaz nunca tenha acusado GSP formalmente de ter organizado uma sabotagem, o lutador se mostrou um pouco desconfiado de que algumas outras pessoas tenham feito isso antes da luta começar. E o Jorginho, em tom de piada claro, confessou tudo no podcast do Joe Rogan. Número 1, magia negra. Essa história é muito louca e a pessoa que disse isso nega categoricamente que tenha dito, que, se for verdade, me faz pensar por que diabos o repórter inventaria a parada mais insana que já ouvi na minha vida, aparentemente sem motivo. O primeiro round da luta de Fedor Emelianenko e Antônio Pezão foi competitivo, mas o brasileiro destruiu o último imperador no segundo, causando uma lesão no olho do russo e forçando uma interrupção médica. De acordo com o jornal russo Life Sports, o técnico de sambo de Fedor, Vlad Voronov, deu uma explicação surreal para o desempenho de Fedor, médios de magia negra. Vários deles, aliás, espalhados na multidão, drenando a essência de Fedor e transferindo para Pezão. Segundo a tradução do russo, ele explica que algumas tecnologias poderiam ter sido usadas, mas nenhuma delas visível ao olho nu. Eram tecnologias psicológicas que influenciaram os dois lutadores à distância e foi por isso que o Fedor simplesmente não lutou como sempre luta. Voronov não nega que deu essa entrevista. Ele disse que um rapaz foi até ele no aeroporto e perguntou o que aconteceu com o Fedor e disse que não estava se sentindo bem durante a luta, mas não faz ideia de onde veio essa narrativa mediúnica. Das duas, uma, ou ele tá mentindo sobre essa entrevista porque se arrependeu da bizarrice que diz, ou algum repórter aleatório da Rússia decidiu inventar alguma merda no nível de Harry Potter, como Snape contrariando a maldição da vassoura de Harry durante a partida de quadribol entre Grifinória e Slytherin. Seja lá o que diabos aconteceu naquela noite, eu posso garantir que não eram médiuns, afinal, o Fedor é um Pokémon do tipo escuro, então é imune a ataques psíquicos.
todo mundo sabe disso. E aqui vai um salve para o Tommy Tuhold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para o Luke Taylor que editou esse vídeo. Você pode seguir o Luke no Twitter através do @CultToMe_. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.